isolamento social tá dando um certo nervoso, né? A gente dorme e acorda mais de um mês preso dentro de casa. Imagina quem tá há muito mais do que esse tempo e nem é dentro de casa. Eu tô falando da população presa. E é muito importante refletir um pouco sobre isso, porque apesar de muito falado que o Brasil é o país da impunidade, só sou para alguns. Porque na verdade o Brasil é o país que está em terceiro lugar dos que mais prendem, só perdendo para os Estados Unidos e para a China. E agora que é a gente que está aqui preso, vamos refletir só um segundinho. Como é que se aprende a viver em liberdade estando preso? E ainda mais nas condições das prisões que a gente tem. É por isso que hoje eu trouxe Gênesis Cavalcante de convidado para dar uma super aula. Ele que é professor, mestre em direitos humanos, advogado criminalista, para dar essa aula e assim, bem sintética, bem explicadinha. Então, sem mais delongas, pode entrar Gênesis. Veja, como é que a gente pode falar de ressocialização se nós temos um quadro de superlotação? Segundo o IFOPEN, né, o levantamento de informações penitenciárias, a gente precisaria atualmente de pelo menos 300 mil vagas no sistema prisional. Então há um quadro de hiperlotação. A gente tem relacionado a essas pessoas presas que, em média, né, juntando todos os estados do Brasil, apenas 10% das pessoas presas têm acesso à educação, considerando que mais de 60% das pessoas que estão presas ou não concluíram o ensino fundamental, ou são analfabetas, ou são alfabetizadas, mas não ingressaram formalmente no sistema da educação. Considerando também essa ideia de ressocialização, como é que a gente pode falar, né, de ressocialização com esses dados que a gente já colocou e com outros dados, como por exemplo que apenas 17% da população que lá está presa tem acesso ao trabalho. A gente pode problematizar a ideia de ressocialização de forma mais profunda, no sentido de ressocializar para o quê? Tornar essa pessoa melhor? Mas quem define o que é melhor? Ou é ressocializar para voltar domesticada ao mercado de trabalho e aceitar todo tipo de ordem dentro dessa lógica de exploração que o capital nos impõe? Mas também a gente pode discutir a própria ideia nessa função declarada de ressocialização. Como é que eu vou ressocializar se eu não ofereço educação, se eu não ofereço trabalho, se eu não ofereço uma situação mínima de dignidade para aquelas pessoas que estão lá presas? Então esse é um primeiro ponto. Fazendo um breve raio-x, né, do nosso sistema prisional, a gente tem atualmente, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 800 mil pessoas presas. Destas, mais ou menos um terço são presos provisórios, ou seja, ainda não receberam condenação, ou seja, podem ser absolvidas ao final. Ou receber uma pena tão baixa que nem merecia estar em regime fechado. Dessas pessoas, a gente tem que, em média, nos homens, um terço é formado por pessoas que respondem ou foram condenadas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E em relação às mulheres, mais ou menos 2/3 delas estão presas por crime relacionado a tráfico de drogas. Significa dizer que estas pessoas, esse percentual altíssimo, está lá preso sem ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Isso é importante para a gente ter esta noção, né, e desconsiderar aquele discurso de que as pessoas estão presas porque são homicidas ou porque são estupradores ou qualquer outro tipo de crime bárbaro que é colocado pela mídia e por alguns indivíduos e políticos em geral. E aí tentando relacionar pessoas que estão relatando um sofrimento psíquico por estar em isolamento social e as pessoas que estão encarceradas, há inúmeros estudos que demonstram que pessoas encarceradas, pessoas que estão presas, sofrem e manifestam num percentual maior sofrimento psíquico em relação às pessoas que estão em liberdade. Então há um estudo em São Paulo, por exemplo, que demonstra que pelo menos 25% dos homens encarcerados manifestaram algum tipo de sofrimento psíquico e as mulheres, pelo menos 50%, manifestaram algum tipo de sofrimento psíquico. Considerando, né, como os estudos provam e demonstram, que isso também, né, é uma das consequências do abandono familiar dos seus companheiros em geral, né, dessas mulheres que são encarceradas, o que não acontece quando o homem é preso em geral. Então, privar a pessoa da liberdade não é só tirar a liberdade, é causar necessariamente um dano psíquico a essas pessoas. É importante a gente considerar
essa situação. O que fazer com essas pessoas encarceradas, né, em meio a essa pandemia do coronavírus, para evitar uma situação ainda mais trágica? Primeiro, garantir, né, alimentação digna para essas pessoas, garantir acesso à água, já que muitos presídios não têm acesso à água, garantir atendimento médico, garantir que essas pessoas tenham acesso a materiais de higiene básico, por exemplo, sabão, que é o que não acontece no dia a dia. E, dentre outras coisas, principal, desencarcerar, tirar pessoas lá de dentro. Então, há uma recomendação do CNJ, que saiu em março desse ano, né, recomendando aos tribunais, a recomendação número 62 de 2020, recomendando aos tribunais e juízes em geral que avaliem, por exemplo, as prisões provisórias. Então, você está preso, mas ainda não há uma condenação em definitivo. O juiz deve analisar se deve manter você preso ou não. É de fato necessário? Pessoas presas por pensão alimentícia devem ser conduzidas à prisão domiciliar. Então você fica preso na sua residência, certo? Não vai poder sair, transitar, mas você tira do presídio. Pessoas do semiaberto, ou seja, aquelas pessoas que saem para trabalhar e voltam para dormir, né, na colônia agrícola, por exemplo, devem também ir para o presídio, para uma prisão domiciliar. Pessoas infectadas pelo coronavírus também. Então, desencarcerar é fundamental, para além dessa discussão do coronavírus, né? Os números mostram isso, que a gente chegou num nível que não dá mais para prender, né? Você prende mais e a sensação de segurança não melhora. Os crimes, os números, né, de criminalidade que são mostrados, né, não alteram quando você tem um maior número de pessoas, né, de encarceramento. Então, algo precisa ser revisto. E nesse momento, é um momento chave para você desencarcerar. Então, já essa é a recomendação do CNJ. E aí, você poderia perguntar, certo, mas aí as pessoas vão cometer mais crimes. Não necessariamente. Veja, o próprio presidente do STF, Dias Toffoli, ele trouxe alguns dados para rebater essa ideia de que vou tirar a pessoa da prisão e vou cometer mais crimes. Primeiro que não, os estudos, enfim, quem estuda minimamente criminologia sabe que não há relação entre prisão e aumento ou diminuição de crimes. Mas, trazendo esses números, né, levantados pelo ministro Dias Toffoli, ele coloca que desde a medida do CNJ, né, a recomendação do CNJ, caíram 87% o número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, no Rio Grande do Sul, e 56% o número de roubos celulares em São Paulo. Então não há relação entre desencarcerar e vai ter um maior cometimento de crimes. Não há essa relação. Para além disso, no Rio de Janeiro, os estudos estão mostrando que houve uma diminuição de 60%, né, desde que essa determinação por isolamento social começou, uma diminuição de 60% do número de execuções de mortes nas favelas do Rio de Janeiro. Ou seja, quem é que mata nas favelas? São as pessoas que são classificadas enquanto criminosas ou são agentes do Estado? É isso, gente. Se as pessoas que vivem no cárcere antes já precisavam de políticas de desencarceramento e de garantias dos direitos humanos, agora entendendo um pouquinho mais e se colocando no lugar dessas pessoas, entendendo a condição que a gente está dessa pandemia, que cessaram as visitas, o que faz com que essas pessoas tenham mais sofrimento psíquico e que faz também que elas não tenham a garantia que vai ter acesso a produtos de higiene e alimentação adequada. É preciso falar sobre desencarceramento. Se você viu o vídeo até aqui, meu muito obrigada. Se você lembrou de alguém ou alguma conversa, manda para essa pessoa, vamos conversar mais e mais sobre isso. Se você não concordou ou tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vamos debater. Eu e Gênesis, tenho certeza, vamos ficar muito felizes de promover esse diálogo. Um abraço.